Bom dia, pessoal. Vamos começar a gravar a aula aqui para a gente poder fazer, fazer o resumo aqui da prova. Então, vamos começar com a evolução da população na Europa. Se nós olharmos o gráfico da população mundial, nós vamos perceber que ao longo dos anos a população vai sofrendo alterações no seu crescimento. A pirâmide populacional vai mudando de acordo com o desenvolvimento do país. Quanto mais desenvolvido um país, menos filhos por casal as pessoas vão tendo, porque o custo por filho vai aumentando ao longo do tempo, porque muitos pais começam a perceber a necessidade aí de educar, de dar mais atenção para o filho, os filhos começam a trabalhar cada vez mais tarde, então isso tudo vai mudando o perfil populacional pelo mundo. A Europa, principalmente a porção ocidental dos países mais desenvolvidos, ela vai sentir isso principalmente a partir da segunda metade do século XX. Então, nós vamos tendo uma mudança de perfil nas famílias, cada vez as famílias tendo menos filhos, os casais, os adultos vão vivendo cada vez mais e faz com que a pirâmide vá sofrendo mudanças. Então, antes, nós temos a base da pirâmide bem larga, né? Muitos filhos por casal. Com o passar do tempo, a pirâmide ela vai tendo a sua base estreitada e a parte de cima ela vai começando a mudar. Em vez das pessoas morrerem na faixa de 70 anos, as pessoas começam a morrer um pouco mais tarde, 75, 80, 85, 90 anos. Hoje nós temos em alguns países a expectativa de vida passando tranquilamente dos 80 anos. Para se fazer uma comparação, no Brasil de 76 a 78 anos, dependendo do sexo masculino ou feminino. Lógico, vai depender da região, vai depender da classe social, vai depender dos índices de violência, de uma série de fatores aí que contribuem para melhorar ou piorar a situação. Então, a gente percebe que existem bastante diferenças com relação à pirâmide social, à pirâmide da taxa de natalidade, da porção de população jovem e adulta, da taxa de mortalidade, tudo isso vai sofrendo alterações. A Europa, principalmente a porção ocidental, ela é muito mais desenvolvida. Então, você vai ter, quando se fala em desenvolvimento, você vai ter saneamento básico, você vai ter educação, você vai ter condições de moradia, transporte, menos violência. Logicamente, juntando todos esses fatores, há uma mudança muito grande em relação aos países menos desenvolvidos. Quanto mais desenvolvido o país, melhor a probabilidade da pessoa viver mais, aumenta então a expectativa de vida. Quando você aumenta a expectativa de vida, tem menos filhos por casal, lógico que isso vai ter um reflexo também na questão do trabalho, reposição de mão de obra. Você vai ter isso também na questão da previdência, pagar aposentadoria àqueles idosos que estão vivendo cada vez mais. Lembrando, né, a aposentadoria, a pessoa recebe de volta tudo aquilo que ela contribuiu enquanto trabalhava. E você vai tendo, então, uma mudança nesse perfil. Na Europa, como ela se desenvolveu no pós-guerra, tivemos um crescimento logo após a Segunda Guerra, o crescimento da população, depois começou a haver um equilíbrio e hoje ela está em declínio. Como isso vai se refletir no mercado de trabalho? Isso se reflete com a falta de reposição de mão de obra. Por quê? Porque temos menos jovens entrando no mercado de trabalho, já que os casais estão tendo menos filhos. E aí vamos ter uma questão interessante. Para os países que estão, quando estão passando por um período de crescimento econômico, então o capitalismo ele é cíclico. Cíclico quer dizer o quê? De tempos em tempos passam períodos de crescimento, depois vem períodos de crise, e isso vai se repetindo ao longo da história. O que vivemos hoje com a pandemia é um período de crise econômica aliada à questão da saúde. A questão da saúde vem primeiro, ela tem como reflexo a crise econômica, já que tivemos o fechamento de comércio, o distanciamento social, a mudança no panorama de viagens, de compras, as pessoas estão mais em casa. Tudo isso muda bastante a questão de venda de produtos. Então, muitas empresas estão com
as vendas muito baixas, elas demitem. Quando o ciclo se alterar, quando tivermos um período de retomada da economia nos países em geral, não só da Europa, quando a pandemia, se Deus quiser passar, haverá um ciclo de crescimento novamente. E aí eles vão recontratar. Muitas pessoas vão conseguir emprego, outras não, questão de qualificação. Mas algumas empresas elas vão buscar também mão de obra em outros lugares por causa da falta de reposição. E aí entra a questão do estrangeiro. A Europa tem um problema sério da xenofobia, o ódio a estrangeiros. Então eles acham que essas pessoas vão roubar o emprego. É um problema social muito grave, porque os povos que vêm de outros lugares, principalmente imigrações forçadas, né, aquelas migrações onde a pessoa fugiu da fome, da guerra, da perseguição política, religiosa, alguns grupos asiáticos, da Ásia mais pobre, né, vários países asiáticos mais pobres, principalmente dos grupos africanos. Então, a África, muito próximo da Europa, eles atravessam até em pequenas embarcações, arriscam suas vidas e vão chegar na Europa pela Itália, pela Grécia, por países que estão ali na região do Mediterrâneo, para poder conseguir uma vida melhor. Algumas dessas pessoas têm qualificação, mas boa parte delas não. Então, o que fazer com esses grupos que chegam em grandes quantidades lá na Europa? É um trabalho muito difícil, é uma política muito complicada, e isso tudo tem reflexos aí na questão da União Europeia. A União Europeia, os países membros, devem seguir uma política mais ou menos igual com relação a vários temas. A imigração é um deles. E isso então complica porque alguns países estão economicamente muito melhor e quando estão economicamente melhor, as pessoas buscam aquele lugar. Outros não são tão desenvolvidos, tão ricos, como é o caso de Portugal, mas devido à taxa de crescimento nos últimos anos ter sido positiva, Portugal ser um país de baixa criminalidade, ser reconhecido por receber muitos turistas, e aí, lógico, estrangeiros que vão para passeio são diferentes estrangeiros que vão para ficar, mas muitas pessoas acabam indo para lá. Nesse caso de Portugal, é interessante que muitos brasileiros vão para lá. Você chega num continente diferente, mas você busca um lugar que tenha certas semelhanças. No caso de Portugal, tem a questão do idioma, não é exatamente igual ao português do Brasil, mas você entende quase tudo. E aí você tem uma ligação, mais ou menos, entre Brasil e Portugal. Só que os portugueses também não conseguem dar conta da chegada de estrangeiros. Então, muitas vezes, eles barram, até mesmo muitos brasileiros, que eles percebem que estão indo para lá tentar empregos sem estar com a situação regularizada, essa coisa toda. Então, é uma situação bem crítica. Então, a gente vai olhar ali na questão do crescimento da população, a população continua crescendo, mas ela vai crescendo num ritmo menor. Vai chegar um momento, aqui ó, você vai vendo de 1965 ter 634 milhões, em 2020 mais ou menos 732 milhões, é um crescimento pequeno, se você olhar por exemplo, no mundo de 3 vai para 7, mais que dobrou. A população europeia não chega nem perto disso. E aí você vai ver o seguinte, a projeção para 2050 é 691 milhões de habitantes. Então, isso quer dizer que ela vai começar a entrar mais ou menos num ritmo próximo, um pouco menor ainda do que 1980. Então, ela vai decrescer, vai começar a ter o quê? Tão poucos nascimentos, existem países que têm taxa negativa. Nascem tão poucas crianças que o número de mortos ao longo do ano é maior do que o número de nascimentos. Reposição de mão de obra fica muito complicada. Então, certas expectativas com relação ao crescimento da população não vão se confirmar em termos de que teríamos aí tanta gente que o mundo não daria conta. O problema é que consumimos cada vez mais, né? Então, a Europa passa por esse processo de envelhecimento, baixa taxa de natalidade, dificuldade de reposição de mão de obra, e aí a mão de obra tem que ser preenchida com estrangeiros, e eles têm a dificuldade de aceitar estrangeiros porque esses estrangeiros, boa parte não tem qualificação, tem outras culturas, tem outras questões religiosas, então entram vários aspectos aí que assusta bastante os europeus. A densidade demográfica também
tem uma questão muito interessante, a Europa tem uma densidade demográfica alta, por quê? Porque é um território pequeno, são muitos países em território pequeno e eles se acumulam mais. Existe um acúmulo de pessoas muito maior na Europa do que em outros continentes. Ah, tem mais gente na América, mas o território americano, as 3 partes do território americano é muito maior. A Europa é um território muito pequeno, menor do que o Brasil, muito menor que o Brasil, se tirar a porção da Rússia. Você vai ter, então, ali, muita gente morando próximo. Algumas cidades europeias, elas vão ter casas pequenas, vão ter aglomerações de moradias, mas não igual aqui no Brasil, que tem as favelas, os cortiços, não, eles têm uma condição social melhor. Não toda a Europa, né? Existem guetos, existem lugares de pobreza, existem lugares onde a situação é complicada, mas, no geral, a Europa tem uma qualidade de vida, os países europeus, né? Qualidade de vida bem melhor do que na região do continente americano, do que na Ásia, tá? Então, nós vamos perceber aí na porção demográfica que em 2014 existia 73 habitantes por quilômetro quadrado. Isso, então, um número relativamente alto, tá? Mas a expectativa no futuro é um pouco preocupante, porque vai diminuindo essa população. E aí a distribuição, vocês veem aqui a parte mais escura, algumas regiões mais escuras, elas vão ter uma quantidade de pessoas por quilômetro quadrado muito maior. Aí vai clareando na tabela aqui, quanto mais claro, menos gente, tá? Então você vai ter porções da Europa onde as populações são pequenas e principalmente ao norte da Europa, regiões mais frias. A Espanha não tem muito acúmulo de pessoas, então ela tem um território grande para o número de habitantes, né? E não tem tanta gente assim. E aí você tem as cidades maiores, cidades com mais de 2 milhões de habitantes. É interessante notar que alguns países europeus têm cidades muito grandes, tá? As capitais, Berlim, Moscou, Madrid, Londres, aí tem cidades importantes também, como Nápoles, Colônia, Munique, você vai ter cidades industriais, você vai ter cidades comerciais, cidades que são próximos ao litoral, que também tem muito comércio, exportação, e algumas cidades que não são tão grandes assim. E se fizermos uma comparação aqui, o Brasil tem várias cidades com mais de 2 milhões de habitantes, principalmente as grandes capitais litorâneas, né, do país, e a Ásia hoje, com destaque para a China e a Índia, muitas cidades com mais de 2 milhões de habitantes. Tá? Então, a concentração populacional se deriva disso. Nós tivemos já as atividades, tá? Vocês já fizeram, então aí nesse momento, quem não tiver completado pode dar um pause, completar aí as atividades. Tem a questão de como é dividida a população, e aqui a distribuição da população pelo mundo. Existe aqui os quadros de 1960 a 2015, aqui é o que é real, e a projeção para 2060, de quanto a população vai se dividir. E aí vocês percebem, alguns aumentam, outros diminuem, a participação da população sofrerá mudanças de acordo com várias características aí do que acontece no mundo. Então, por exemplo, por que fala 2060 é projeção? Primeiro, porque é o que se imagina baseado nos últimos levantamentos. Segundo, que nessas projeções eles não conseguem classificar corretamente, mensurar, imaginar quantas pandemias vamos ter, quantas guerras vamos ter. Então, eles calculam aproximadamente por conta dos acontecimentos que tivemos no mundo nas últimas décadas. Mas é lógico que o que aconteceu no passado não quer dizer que vai se repetir no futuro. E se tivermos outros conflitos, outras pandemias, nada garante que teremos mais ou menos mortes. Então, a projeção se baseia nisso. O crescimento da população, você vê aqui o crescimento baseado em taxas de natalidade, alguns países com a taxa muito baixa, outros com a taxa um pouco maior. Aí você diz, professor, mas está tendo uma taxa de nascimento aí de 1,2. Lembrando, né, estatística sempre com números quebrados. Então, se tivermos 2 casais e um tem um filho, o outro não tem. Então, a estatística vai dizer que é meio filho por casal. Não é que você divide a criança, mas você faz a estatística, vai dar número quebrado.
Então, nasce 1,2, 1,4, 1,6, tal. Então, esses números são porque é o total dividido pelo número de crianças nascidas. Então, às vezes, o número ele é positivo. Ah, ele nasceu, teve um crescimento de 1,2 da população. Mas se lá teve uma epidemia, um número muito alto de doenças, doenças comuns, câncer, infarto, problemas gástricos, acidentes, derivados de bebida, cigarro, essas coisas, e o número de mortes foi, por exemplo, 1,5, o crescimento de 1,2, o número de mortes 1,5, a população vai ter um decréscimo 0,3. Então, o que acontece é isso, você precisa ver as taxas de natalidade e a taxa de mortalidade para ver o crescimento da população, tá bom? E aí as pirâmides, a estrutura da pirâmide etária. Gente, vamos pegar esse exemplo aqui, ó. Pirâmide etária, sempre feminino e masculino, dividida aqui, porque existem algumas diferenças. As mulheres, por se prevenirem mais, por serem mais cuidadosas, o homem tem mais morte, que a gente costuma chamar de morte besta. O homem se arrisca mais, o homem vai mexer sobe escada, vai mexer no quadro de energia elétrica, vai dirigir, tudo ele faz com menos cuidado que a mulher. Os acidentes automobilísticos com homens são mais violentos que com as mulheres. Quando fala que a mulher não sabe dirigir, ela raspa o carro na coluna do estacionamento. O homem não, o homem entra com o carro e derruba a coluna. Então, os homens dirigem com mais velocidade, eles se envolvem mais com tráfico de drogas, com atos de violência, brigas, essas coisas. Então, no topo da pirâmide, geralmente você vai ver que o índice de expectativa de vida da mulher é mais alto do que o do homem. A pirâmide desenvolvida é uma que você tem a semelhança. Embaixo não é largo, o meio é mais largo, dá uma enchida o meio, se vê bem assim, depois aumenta e vai diminuindo, mas uma porção muito pequena, acima dos 80, veja aqui, né, 85, 89 anos tem um percentual, acima dos 90 ainda tem um percentual aqui. Tem países que não chega, países mais pobres, a base é mais larga, quando chega na parte de cima, principalmente a partir de 60 anos, reduz drasticamente. Quanto mais largo a base, quanto maior o índice de nascimentos e a expectativa de vida menor, isso representa que é um país subdesenvolvido. Então, a projeção aqui você tem uma redução. Se você olhar os números, eles vão sofrendo mudanças ao longo do tempo, principalmente do meio para o alto aqui, e aí você vai tendo uma redução na projeção para o futuro. Não é uma redução tão drástica que não vai ter ninguém daqui a 100 anos. Não, é que vai ter menos gente, tá? A população para acabar demoraria muito tempo. Mesma coisa aqui, tá? Atividade, quando tiver atividade você copia. Existe uma divisão por grupos étnicos, aí temos aqui os grupos étnicos germanos, latinos, eslavos, que dão origem às variações idiomáticas, né? Os vários idiomas que nós temos lá na Europa, tão distintos que você tem em Portugal, aí nós conhecemos bem, e aí do outro lado você tem alemães, os russos, você tem a Eslováquia, você tem a Noruega, a Finlândia, os idiomas vão mudando bastante. Português e espanhol, nós temos uma pequena semelhança. Italiano e francês, também, todos derivados dos idiomas latinos. Só lembrar, né, do Império Romano. E aí você vai ter os germanos, que vieram de cima, né, alemães, ingleses, holandeses, e os eslavos, né, russos, ucranianos, poloneses. Então, essa mistura de idiomas. Inclusive, se nós pegarmos o russo nem o nosso idioma, nosso alfabeto, aliás, ele usa, né? Ele usa o alfabeto cirílico, que é diferente a forma de escrever. Parece que ele usa símbolos e não letras. Algumas letras são ao contrário, então a gente estranha bastante. E aí tem a divisão linguística da Europa nesse pequeno mapa com as cores, as legendas explicando aqui, tá? A distribuição da população economicamente ativa, ela vai sofrer variações, vai ter mudanças, dependendo principalmente do crescimento econômico. Como nós temos uma Europa bastante aberta por conta da União Europeia, com facilidade de trânsito entre as pessoas de um país para o outro, existem pessoas que moram na França e podem trabalhar na Bélgica.
pessoa mora na divisa de Portugal com a Espanha, pode atravessar para trabalhar, a entrada de mercadorias, serviços e pessoas é facilitada. Então, nós temos aí uma divisão da população economicamente ativa. Tem que lembrar, né, essa divisão aqui, ó, primário, secundário, terciário. Vejam, primário, quem que tem mais aqui, ó? África. Por que que a África tem mais setor primário? Quanto mais a economia está no setor primário, menos desenvolvido é o país. Você pega a África, 64% no primário. Você pega a Europa, 14%. Secundário, que é a indústria, ó, 35% Europa. Terciário, serviços, bancos, tecnologia. Você vai ter um monte de empresas prestando serviço para manter outras empresas funcionando. Muita gente de qualificação, 51% da economia europeia está no setor de serviços. Então demonstra o quê? Demonstra um continente desenvolvido, tá? A América Latina aqui, ela tem ainda 28% no setor primário, setor industrial, 22% é muito baixo, mas tem 50% do setor de serviços, só que o setor de serviços da América Latina é menos desenvolvido. Agora, olha que loucura. América anglo-saxônica. Por conta dos Estados Unidos e Canadá serem dois países muito ricos e o setor de serviços, o setor terciário de serviços, ele ser extremamente importante para a manutenção das tecnologias, então os Estados Unidos ele tem lá a agricultura 1,5%. Então, o setor primário da economia americana, que tem salários mais baixos, necessita menos qualificação, essa coisa toda, ele está lá embaixo. Agora, o setor terciário, serviços que exigem uma certa qualificação, que exigem um certo conhecimento de idiomas, tecnologias, então isso vai gerar salários mais altos, 71%. Então, vejam como é muito difícil alcançar aqui esse América anglo-saxônica, Estados Unidos e Canadá, né? Então, você vai ter os Estados Unidos, principalmente, como carro-chefe desta grande economia. Eu falei do desemprego, então o desemprego é um problema estrutural muito grave lá em qualquer continente, mas na Europa eles têm o problema da reposição de mão de obra. Os jovens têm uma dificuldade porque eles ainda não têm a vivência, ainda não têm a qualificação, ainda não têm experiência, eles têm uma visão do mundo bem diferente do que os seus antecessores, né? Sejam pais, irmãos mais velhos e principalmente pessoas que estão, né, trabalhando há mais tempo. Então, muita gente entra em atrito por conta disso, uma visão mais jovem, mais dinâmica, voltada para o mundo tecnológico, e aqueles mais tradicionais, né? Vejam aqui, preparando aula, uma videoaula, que é algo novo para alguns professores como eu, mas para os mais jovens eles dizem, por que não gravou de tal jeito? Por que não fez isso? Tem um link aqui. Então os jovens muitas vezes eles estão assistindo, mas eles estão vendo um monte de coisa em volta. E isso dificulta muito para aquela visão de quem é mais tradicional, né? Está mais tempo trabalhando. Esse cara acabou de chegar e acha que sabe tudo. Não é que sabe tudo, às vezes não sabe nada da área profissional, mas ele sabe muito com relação a certas tecnologias, é aquilo mundo novo que está chegando. Então, há um conflito nisso. E aí, muitas vezes, o desemprego ele é um desemprego interessante, porque nós temos em alguns países vagas de emprego, mas não tem como preencher. Por quê? Empregos de remuneração mais baixa, de qualificação mais baixa, empregos de serviços não essenciais desculpa o termo, não essencial na questão da escolaridade, de experiências anteriores, essencial no dia a dia, como, por exemplo, setor de limpeza, nas manufaturas, aquelas pessoas que têm operadores de máquina. Claro que eles são essenciais enquanto mão de obra, mas a qualificação não é tão exigida. E aí o alemão, por exemplo, país riquíssimo, uma das maiores economias do mundo, ele estudou, se preparou, um jovem, e ele não vai querer trabalhar num serviço braçal. Então, em alguns casos, nós vamos ter o quê? A reposição de mão de obra vai ser feita por estrangeiros, principalmente aqueles imigrantes que entraram no continente para tentar ganhar algum dinheiro e se livrar da pobreza ou das perseguições políticas, religiosas, étnicas que ele sofria. Então,
muitos que são indesejados hoje pode ser o futuro, no futuro pode ser a solução dos problemas que a Europa passa de desemprego, tá? Desemprego é uma questão que é muito complexa. Existem casos chamados de desemprego estrutural, que a tecnologia aumentou tanto que ali você não vai ter mais reposição de mão de obra. Uma pessoa substitui uma dúzia. Então, a estrutura mudou tanto que, para algumas áreas, não vamos ter reposição de emprego. Então, desemprego estrutural também naquele sentido de que muita gente não arrumará emprego formal, não terá os benefícios de uma carteira assinada, não terá os benefícios de uma ligação com a empresa, só vai prestar serviço. Terceirização, sabe? Eu contrato uma empresa para ela mandar pessoas para fazer tal serviço. Eu não contrato o empregado, eu contrato uma empresa. A empresa escolhe os empregados para trabalhar para mim. Se eu não gostar de um empregado, eu mudo. Se eu não gostar daquela empresa, eu troco e a outra empresa trará novos trabalhadores. A dinâmica vai aumentando, vai ficar tudo muito rápido. Movimentos migratórios. Por que existem migrações? Migração forçada ou espontânea. A forçada você vai ter por causa das perseguições política, religiosa e étnica, como eu já falei outras vezes. As espontâneas, o sujeito que sai do país para estudar em outro, a pessoa que, mesmo estando no seu país, acha que ele não está muito bem, é o caso de muitos brasileiros, ao longo da história aí, nós tivemos vários momentos, porque o Brasil é um país que vive em crise, então tivemos vários momentos que as pessoas disseram, vou embora. Hoje, por exemplo, com o dólar chegando a R$ 6, $1, R$ 6, a nossa economia ela está fragilizada. Se eu vou para os Estados Unidos e eu arrumo um emprego, e aí eu arrumo um emprego que eu ganho US$ 10 por hora e eu trabalhar 10 horas, ora, ao final de um mês, eu ganhei muito mais do que alguns executivos ganham no Brasil, do que gerente de alguma empresa ganha. Se eu ganhar em dólar e converter para o real. Então, se eu ganhar lá 6.000, eu ganhasse aqui R$ 6.000, eu fosse para os Estados Unidos, eu estaria ganhando US$ 1.000. US$ 1.000 é um salário baixo lá para qualquer pessoa. R$ 6.000 é um salário ótimo aqui no Brasil. Então, veja, se eu for para os Estados Unidos e eu ganhar lá US$ 6.000, eu vou estar ganhando 6 vezes mais do que aqui. Lá é muito comum as pessoas terem dois empregos. Então, na Europa acontece a mesma coisa. As pessoas vão para lá porque tem economias mais dinâmicas, menos violência, mais liberdade política e religiosa, cultural, e aí as pessoas sentem que é um bom lugar para se viver. E aí acontece essa migração. Ah, sou brasileiro, mas eu quero ir para um país europeu. Qualquer um, gente. Se eles estiverem precisando, se vocês jovens tiverem qualificação e conseguirem um contato de uma empresa, às vezes vocês trabalham aqui numa multinacional europeia. Temos dezenas de multinacionais no Brasil. E aí você está trabalhando no escritório aqui, fala o idioma, tem qualificação, ou você quer trabalhar na Alemanha, na França, na Espanha, em Portugal, na Inglaterra, na Suíça, nós vamos pagar um bom salário e suas despesas. Você não vai? Lógico que vai. Do outro lado, a pessoa está num país em guerra. Nós vamos montar num barco e vamos atravessar o Mediterrâneo para chegar lá na Europa. Qual é a chance de morrer? A mesma que está aqui, se por acaso o exército inimigo chegar. Então vamos montar no barco e atravessar e chegar lá. Depois a gente vê o que dá. Na pior das hipóteses, fica num campo lá, tipo um campo de concentração, mas eles chamam campos de refugiados. Uma área fechada, isolada, cheia de lonas, péssimo de viver, mas recebendo uma ajuda da Cruz Vermelha, dos governos locais e tal. Então, essas migrações, elas passam por vários motivos, tá? Essa charge, a primeira charge aqui, é o quebra-cabeça dos imigrantes. O formato da pessoa na mão aqui, né, ele não se encaixa em nenhum deles. Então, você tem um círculo, um losango, você tem um pentágono, e aí você vê o seguinte, se por um acaso a pessoa ela tem uma outra cultura, ela tem uma outra tradição, acontece a segunda charge. O tapete aqui, o tapete vermelho, né? Bem-vindo. O tapete vermelho se estende para o Oscar. Então, os artistas passam o tapete vermelho para entrar lá na cerimônia do Oscar. Esse aqui é diferente, esse tapete vermelho está pegando fogo. Então, olha a cara dos imigrantes. Olha que o outro não encaixa. Então, esse problema da imigração é que eles são
rejeitados em muitos casos. Olha, vocês não são bem-vindos, tá? Turista eles aceitam. Mesmo assim, alguns ainda acham ruim o turista falar alto, grita, não sei o quê, mas aqui é mais complicado. Então, outras charges mostrando isso e as atividades vocês respondem aqui. Eh, então, temos o processo aqui na página 52, a questão da xenofobia, que é muito importante vocês entenderem a questão da xenofobia, e aí o mapa mostra o posicionamento em relação aos imigrantes, tá? As propostas. Lógico que isso daqui, como é 2017, por exemplo, 2017, o Reino Unido estava discutindo outras propostas, em 2018 ele aprova o Brexit e agora ele saiu da União Europeia, né? Então, a questão dos refugiados é diferente, né? Refugiado é aquele que está fugindo de uma situação. O imigrante é aquele que tenta entrar legal ou ilegalmente e tal, mas ele tenta um emprego. O refugiado é o seguinte: olha, eu preciso que você me socorra. Eu preciso que você me salve. Se eu entrar num outro país como refugiado político e eu provar que estou sendo perseguido politicamente, eles podem me dar o que se chama asilo diplomático, asilo político, aliás. O asilo político é eu vou ter o direito de viver lá, às vezes na própria embaixada brasileira em um outro país, enquanto as coisas não se resolvem, mas eu não vou ser preso e deportado de volta ao Brasil, tá? Aí a evolução da imigração, ela vai crescendo conforme, os acontecimentos, crises, guerras. Então, 2016 para cá, tivemos muitos conflitos na Ásia e na África. Do Oriente Médio, nós tivemos conflitos, no norte da África tivemos muitos também, então isso vai repercutir aí, na entrada de imigrantes. E a Alemanha é o país que mais recebeu imigrantes na Europa, tá? Questão geopolítica, nós temos algumas coisas interessantes. Culturalmente, a Grécia, né, o berço da política, da democracia, da filosofia, nasceu Jogos Olímpicos. Nós temos aqui a Alemanha, a cultura alemã é muito forte, muito rica, muito tradicional. Tivemos escritores, compositores, políticos históricos da Alemanha, coisas negativas como guerras também, mas a cultura alemã ela é histórica. A Espanha que tem forte influência de outros povos também, como os mouros que invadiram a Espanha. A Espanha tinha os reinos que se juntaram, questões políticas muito fortes, mas é um reino, foi durante muito tempo um reino muito importante e tem uma cultura riquíssima. Aqui tem o Jardim do Palácio de Versalhes, na França. A França também tem vários aspectos interessantes. A França se envolveu em muitas questões políticas, tem um histórico muito grande de personalidades em várias áreas culturais e políticas, né? Talvez o maior deles Napoleão Bonaparte. Então, a geopolítica europeia ela vai influenciar na questão das guerras, da colonização, da cultura no resto do mundo, tá? Então, é uma coisa interessante. Se você olhar o mapa, você vai ver que existiam vários impérios. Depois existiram países que surgiram após a Primeira Guerra, países que surgiram após a Segunda Guerra ou outros que desapareceram, e com o fim da Guerra Fria, o mapa europeu se transforma. Então, isso daqui influencia em muita coisa hoje, tá? Alguns territórios que pedem independência, outros que não se sentem pertencentes, mas querem um pouco mais de autonomia. Então, você junta a força e separa por guerra. Isso tudo vai fazendo com que a Europa passe por muitos problemas, tá bom? As atividades vocês respondem. A influência econômica mundial, você vai ter aqui diversos aspectos, tá? Esses aspectos, eles são variados dependendo do ramo da economia. Procura o Brasil aí, você vai ver que o Brasil ele tem uma participação muito pequena na economia. Estados Unidos, 24%, a China tem 14%, o Reino Unido, 3,85%, a França, 3,26%, a Alemanha, 4,54%, o Brasil, 2,39%. Ah, mas não é tão diferente assim. Cada 1% equivale a muito dinheiro, tá? E o Brasil, pelo seu tamanho, pela sua população, ele deveria ser maior do que muitos desses países que estão aqui. Se você dividir a economia pelo tanto de população, você vai ver que existem países que têm um percentual menor, mas estão numa situação
melhor do que a nossa, por exemplo, que o Canadá. Aí sim nós vamos ter o PIB por habitante, então fazer a renda per capita, né? Esse número está bem atrasado, tá? De 2008 para cá tivemos tantas crises que mudou bastante. Mas aqui no mapa da Europa, você vai ter países pequenos com pouca população que tem um PIB alto por causa principalmente de Luxemburgo, a questão bancária, não é indústria, é banco, concentração de riquezas ali e tal. Então, essa divisão faz com que alguns países se destaquem aqui. E aí os países mais inovadores, países que investem em pesquisa, tecnologia, ciência, que é tão discutida hoje. A ciência ela é uma questão de tentativa e erro e persistir em tentar descobrir certas soluções. Não é de opinião. Opinião não, eu acho, não, eu não acho nada. Eles têm que descobrir os motivos, causas e consequências. A Suíça, com seus diversos laboratórios farmacêuticos, químicos, industriais, ela é um dos países mais, é o país aqui nessa tabela mais inovador. O Brasil está na posição 69. Então veja, é cruel, né? Tudo bem, a 69 não precisava ser igual a Suíça, mas olha só a China, posição 22 aqui. Infelizmente não tem um ano aqui, precisava saber o ano para saber, porque a China vem investindo muito em inovação. Mas ó, a Áustria, a Noruega, pegar só os europeus aqui, a Áustria, a Noruega, a Estônia, a República Tcheca, Islândia, Luxemburgo, Irlanda, Alemanha, Finlândia, Dinamarca, Reino Unido, Países Baixos, Suécia, Suíça, aqui a França, olha quantos países europeus, todos eles à frente do Brasil. Então, esses países se desenvolvem mais porque eles investem em pesquisa. Pesquisa demanda tempo, investimento, muito dinheiro. E isso, quando dá retorno, pode demorar 5, 10, 20 anos, mas quando dá retorno, entra muito dinheiro e qualifica o país como um inovador. O Brasil não. Nem no trabalho mundial agora para desenvolver a vacina contra o coronavírus, o Brasil participa. Então, a gente vai ficando para trás. O IDH, que o Brasil posição 79, isso aqui muda ano a ano, né? Então, o IDH, que é educação, saneamento básico, as condições em geral do povo. O país mais desenvolvido é a Noruega, neste ano aqui do 2015. Isso aqui vai variando, então o Brasil está nessa posição. Com a crise agora do coronavírus, com todos os problemas econômicos que ele deriva, nós vamos ter uma mudança muito forte nisso daqui, tá bom? Atividades, deixa eu acelerar aqui. Questão do Brexit, já foi falado, tem a atividade de vocês do Brexit. O Brexit, ele pode, que a saída do Reino Unido da Europa, ele pode resultar em outras saídas, como por exemplo da Catalunha. Catalunha que deseja sua emancipação, ser independente da Espanha. Ela já tem algumas autonomias políticas e até econômicas, mas ela pertence à Espanha. Só que ela não quer pertencer à Espanha. Ela quer ser um país independente. Quando Real Madrid e Barcelona jogam lá no Camp Nou em Barcelona, que é o maior clássico do país, Madrid representa a capital, representa a Espanha. Barcelona representa a Catalunha. Então, o que acontece? Estende uma faixa e diz: não somos Espanha. Eles não se consideram Espanha. Eles se consideram um país independente. Tá? Aí tem uma divisão aqui da espanhola, mas isso eu não vou entrar em detalhe. Influência militar, nós temos o Pacto de Varsóvia, que acabou porque ele pertencia ao antigo bloco comunista, e a OTAN. OTAN não se desfez, né? Ela continua. Então, OTAN é a Organização do Tratado do Atlântico Norte, aqui em inglês NATO. A OTAN é um mecanismo de defesa entre os países membros, né, não só da Europa, como Estados Unidos e Canadá também fazem parte. Se tiver um ataque a um dos países membros, os outros vão lá para apoiá-lo. Isso vem da Guerra Fria, porque os soviéticos lá, Polônia também, Hungria, Iugoslávia, Tchecoslováquia, o antigo bloco comunista, eles criaram o Pacto de Varsóvia. Caso um país do Pacto de Varsóvia fosse atingido, eles se defenderiam juntos. Caso um país da OTAN fosse atingido, se defenderia junto. Houve alguns conflitos, mas no final a OTAN
se manteve e hoje ela intervém se, por exemplo, um país membro tiver em conflito interno. Eles podem lá intervir ou proteger os territórios dos países membros, tá? Tem aqui os membros participantes e tal. O Vladimir Putin, ele é presidente da Rússia, né, que faz texto Vladimir Putin, e ele tem uma influência grande em uma parte do leste europeu. Apesar da economia russa não ser uma das maiores do mundo, ele tem o arsenal nuclear. Então, a Rússia tem um peso grande sobre o leste europeu e, lógico, reflete no resto do mundo. Deixa eu só ver aqui até onde vai mais. Não vou falar com formação da União Europeia. Aqui as tarefas a gente já viu, então eu acho que é isso. Vocês peguem aí e pausem para ver as respostas do que vocês não tinham visto antes, tá? Que as tarefas já foram vistas. A gente viu a tarefa final aqui e eu tinha passado para vocês já, né? Então, o que tinha de tarefa vocês têm que responder, deixa a apostila bonitinha aí, que isso vai facilitar o entendimento das lições, das atividades. Então, quem não terminou, termine, né? Copiem e agora já não tem mais tempo para dúvida, né? Vocês têm que estar preparados. A prova, uma horinha para a prova, eu acho, e eu acho que vai dar tempo, sim, vocês fazerem tudo. Quando tiverem chegando nesses momentos aqui de copiar, dá aquele pause e vocês respondem, tá bom? Acho que não tem mais dúvida, acho que não tem mais nada que falar, era isso. Estou só passando aqui para que vocês vejam a página para saber a resposta, aquela colagem que eu falei, alguns me passaram. Fique com Deus, se cuidem. Até a próxima, então, tá, gente? Até a prova, tá bom? Tchau.